Olá, estamos aqui para mais um programa do Radar Podcast. Eu sou Ribamar Passos, estou recebendo aqui no dia de hoje meu amigo, meu camarada, companheiro de muitas lutas, Ferreirinha. E eu quero pedir para você, meu amigo, minha amiga, trabalhador dos Correios, você que vai assistir esse vídeo, para que você se inscreva em nosso canal. Quando você se inscreve em nosso canal, você dá a possibilidade de outras pessoas conhecerem o nosso trabalho, conhecerem a história dessa categoria, porque nesses primeiros episódios nós estamos aí contando a história de luta dos trabalhadores dos Correios, a fundação dos sindicatos, as lutas, as greves, como que é o dia a dia do trabalhador dos Correios. Então, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal, compartilhe, você não paga nada para se inscrever. Então nos ajude aí, né? Compartilhe as nossas redes sociais, no Instagram, para que a gente consiga divulgar a luta desta categoria. Bom, como eu disse, estou recebendo hoje aqui meu amigo, meu camarada Ferreirinha, um militante histórico também do movimento sindical de Correios, carteiro, né? Carteiro ali na região do ABC. E Ferreira, eu vou pedir para que você se apresente aí, fale um pouco quem é você, qual o seu nome, qual o seu tempo de correio e como que você está vendo essa nova vida aí no correio. Boa noite. Já é noite, Ribamar? Ou ainda é tarde ainda? Boa tarde aí o pessoal que está seguindo aqui o podcast. Eu sou o Antônio Francisco Ferreira, eu sempre me apresento como Ferreira, mas não sei porquê. Insistem em chamar de Ferreirinha, então fica como Ferreirinha mesmo, tá tudo certo. Eu entrei no Correio em 1996, no finalzinho do ano, já em outubro, né? No ano seguinte já peguei uma greve que não acabava mais, né? 22 dias? 97, né? 22 dias, greve pesadona. Então, aí na categoria, vamos dizer assim, que eu esteja com 29 anos, né? Fiquei demitido por 2 anos, né? Consegui retornar, depois a gente fala isso, né? Se der tempo. E estou aqui na categoria, né? Já passei pela diretoria, uma parte do tempo na oposição, né? E estamos aqui nessa luta, né? Hoje eu estou como delegado sindical lá no CDD Planalto, né? Fui cipeiro recentemente, mas estamos aí. Bom, Ferreira, a nossa ideia aqui é contar um pouco da história, né, de luta dos trabalhadores dos Correios, do movimento sindical. Nós já recebemos alguns camaradas aqui que foram muito importantes, ainda são importantes, né, na luta e na organização dos trabalhadores dos Correios. Recebemos aqui o Cremilton, que foi diretor do sindicato, foi diretor da Fentect, que inclusive lembrou alguns episódios muito bons, né, de trabalho. Lembrou de que todo diretor da Fentect, ele podia chegar e se apresentar como diretor, porque ele tinha uma carteirinha mostrando ali que ele era dirigente durante aquele período. Recebemos aqui o Barbosa também, um outro camarada muito importante na luta, né, que entrou no Correio e já se enganjou na luta por melhores condições de trabalho. Paulo Bezerra, um dos fundadores do movimento, organizador do movimento. E hoje nós estamos recebendo você. Eu queria que você me contasse um pouco sobre quando você chegou no Correio. Qual que era a expectativa? Porque eu também, né, trabalho no Correio, sou carteiro, e quando eu cheguei no Correio eu tinha uma expectativa muito grande. Na realidade, a minha expectativa no Correio era de ficar pouco tempo. Seria um transitório, ficaria 3, 4 anos ali enquanto eu fizesse minha faculdade e depois eu ia embora para outro lugar, ia procurar viver a minha vida, né? E eu acabei passando 5 anos e aí a luta começou a se arrastar, ficar muito, muito difícil, a vida dos trabalhadores dos Correios era muito dura e a gente envolvido na luta acabou ficando mais tempo, né? Já estou aí chegando a 28 anos de Correio. Mas e aí, você, como que foi? Como que foi chegar no Correio? Qual que era a expectativa? E por que está no Correio até hoje? Então, cara, sabe que eu prestei o concurso 2 vezes, né? Ao Correio. Na primeira vez, a psicóloga, ela me reprovou. Foi engraçado. Agora eu acho engraçado, né? Na hora eu fiquei muito irritado com ela. Mas que ela perguntou meu endereço, cara, eu acho que umas 8 vezes. E eu respondia o endereço para ela.
E passavam, eram uns 3, 4, 5 minutos, ela voltava me perguntar onde qual que era o meu endereço, né? E eu repetia, até que chegou a hora que eu falei, escuta, eu vou te dar o meu endereço de novo por escrito, porque não é possível uma coisa dessa, né? Bom, quando saiu o resultado, eu não fui chamado. Aí teve a segunda oportunidade, aí eu me inscrevi de novo, né? Aí prestei o concurso e aí saiu a minha vaga. Me perguntaram para onde que eu queria ir. À época eu estava noivo, né? E a minha noiva morava no ABC. E aí a gente conversou, tal, então vamos mudar para o ABC. E aí eu pedi a minha vaga. Na verdade eu queria vaga para Diadema, né? Mas surgiu para São Bernardo. E aí eu comecei a trabalhar ali no CDD Assunção. Ficamos ali 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E depois a gente foi fundar o CDD Planalto. Veio uma parte, né, da galera do Assunção, né, e uma parte ali da Faria Lima, né, do CDD São Bernardo. Aí juntou aquela turma ali, a gente, né, estamos lá até agora, né. Mas eu tinha isso também, Riba, de que eu ficaria pouco tempo. Eu tinha isso também. Mas aconteceu uma coisa que fez eu achar que era melhor eu continuar. Logo quando eu entrei, me falaram de uma coisa que era o PCCS. Tinha um que estava em validade, parece que era o de 95. De 95, Aí a gente fala, e em seguida, né, ele já estava... e passou um tempinho, e aí a gente começou a discutir um outro, o PCCS, mas aquilo colocava uma perspectiva para a gente de que a gente ia ter oportunidade de crescer profissionalmente na empresa. Né? E aqui falei, poxa, vamos ficar tinha por aqui. Tinha os concursos internos dentro do PCCS, era uma coisa muito bonita, né? Tinha. E, cara, olha só. Eleição do presidente. Tudo isso. E aquela fase, quando a gente começou a discutir o outro PCCS que substituiu o de 95, aquilo me empolgou mais ainda, porque tinha um debate, a gente chamou assessoria, até o IBGE ajudou nós. O Diese. Foi um grande parceiro nessa. E tinha uma coisa que dizia assim, não, olha, tem um prazo, a pessoa, porque tinha um negócio assim, que a pessoa entrava na empresa e tinha as amizades ali com a chefia, e o cara estava promovido. Pelo nosso PCCS, não pelo PCCS que foi aprovado, né? Pelo que a gente estava elaborando. Tinha um prazo, né? De 3 anos era essa proposta, que a gente fica, você recebeu uma promoção, você fica pelo menos 3 anos aqui para que outros tenham oportunidade de também ser promovido. Aí depois de 3 anos você pode concorrer novamente, né? Era o PSI? Era o Processo Seletivo Interno. Era o PSI. Era chamado PSI. Era o PSI, né? Mas, para minha decepção, a gente chegava nas atividades, por exemplo, aqui no sindicato aqui em São Paulo. Até eu fui no congresso, cara, e teve o tempo de discussão do nosso PCCS foi uma coisa muito curtinha ali. Já a proposta da empresa, o pessoal dedicou um tempo. E aqui em São Paulo era sempre isso. Tinha as reuniões dos delegados sindicais, ativistas e tal. A gente chegava lá, né? Aí chegou uma hora que eu falei, gente, dá para colocar o nosso PCCS para a gente discutir? Porque o da empresa, velho... Não interessa para nós. Não interessa. Vamos discutir com os trabalhadores o PCCS que nós estamos propondo. Para os trabalhadores saber por que nós estamos lutando, né? Nós pretendemos fazer uma luta que é decisiva para a vida dos trabalhadores. Vai decidir se o cara tem um bom salário, se o cara tem uma função, como é que ele vai se posicionar, né, profissionalmente, né? Se ele vai ter uma oportunidade de estudar ou não, porque tinha, né, a discussão do estudo para os trabalhadores. Né? E tem uma coisa engraçada,
que eles falaram assim, se eu estiver falando demais, né, dá uma cortada. Tinha... Falaram assim, não, agora os trabalhadores, a chefia deu o informe, não, os trabalhadores vão ter oportunidade de estudar, não sei o que e tal, né? E eu só vi supervisor e gerente conseguindo a vaga para estudar, né? Porque tinha um limite de vagas, né? Tinha um limite, tanto para as faculdades, né? Quanto para os cursos técnicos, curso de inglês, né? Curso de línguas, né? É aí que eu quero chegar. Aí eu confrontei o chefe e falei, olha... quem vai estudar, na verdade, vão ser vocês, que são os gerentes, os supervisores, né? Mas nós mesmos, a peãozada, pode ser que um ou outro tenha essa oportunidade, que é para a gente não sair por aí dizendo que ninguém teve. Mas isso aí é para vocês, não é para nós. Aí ele, não, pode ter certeza, não sei o que. Eu falei, então tá, vamos fazer uma coisa. Eu vou me inscrever, cara. Eu gosto muito de espanhol. Então, eu quero fazer um curso de espanhol. Aí eu me inscrevi... e falou, pode ficar tranquilo que você vai fazer o seu curso de espanhol. Eu falei, tá bom, então vou fazer o curso de espanhol. Me inscrevi 8 vezes. Até hoje nunca fui chamado para fazer o curso de espanhol. Né? Aí toda vez eu me inscrevia, aí eu falava assim, ó, você faz a inscrição, que é para depois você não dizer que eu não fiz a inscrição. Você mesmo faça aqui, ó. Aí ele entrava lá na rede, me inscrevia. Pô, você não mandou de novo? Pô, mandei, Ferreira. Pô, mandei, pô, essa várias sacanagem que eu vi. Sacanagem não, eu só tô querendo que você fale aqui na frente da galera, porque você falou que eu estava errado quando eu falei que não era para nós. Mas todos vocês, né, todos os supervisores, o gerente, todo mundo fez a faculdade. E nós aqui não teve nenhum peão que fez. O cara que pediu para fazer um curso, né, que é nível de 2º grau. Não consegue fazer. Não consegue. Mas É que, na verdade, os caras utilizavam o mesmo sistema que utilizam hoje para os cargos de autogerência, né? Para superintendente, para as assessorias, né? Você tem que ter um tempo de gerente, um tempo de supervisor, e praticamente era a mesma coisa que eles utilizavam para fazer as faculdades, né? Que nós nunca conseguimos chegar lá, né? Eu também, assim que entrei no Correio, nós estava nessa discussão do PCCS, eu costumo dizer que tem um camarada que eu respeito ele muito, porque muito do que eu aprendi com ele, que é o camarada Ezequiel Jacaré, né? Ah, Jacaré. E na época ele era um dos caras que nos representava nessa discussão do PCCS, e ele manjava muito. Quando ele falava assim sobre a progressão salarial, sobre a progressão gerencial, você chegar até um determinado cargo e de lá você concorrer para ser o presidente da empresa, para ser o diretor regional, né? Tinha que ser eleito pelos trabalhadores ali por um período e tal. Então, isso foi me encantando também dentro da empresa, né? E aí me segurou já por 28 anos. E não tem mais como sair agora. Agora é continuar, resistir, manter essa luta e resistência. Mas e aí, Ferreira? E aí você chegou, passou por esse processo do PCCS, foi para a direção do sindicato, fez parte da direção, como é que é? Então, ou ficou só na militância de base, só na luta do dia a dia? Então, eu fiz parte da diretoria, cara. Inclusive, você era. Era diretor também, né? Naquela época, eu tinha pelo menos 3 correntes tinha assento na diretoria, se eu me lembro bem, né? Tinha o pessoal do PT, que era representado pela articulação. Articulação sindical. A articulação sindical. Tinha o pessoal do PCdoB. Como é que era? Corrente sindical classista. A corrente sindical classista, era, né? E tinha nós que, à época, você ainda estava no PSTU? No MTS, né? A gente era o MTS, né? Movimento Tendência Socialista, né? E tinha também o pessoal do MRL, eles também estavam dentro da categoria e dentro da direção do sindicato. Tinha ou era 2 dirigentes. Mas eles entraram por onde? Porque a chapa deles não... Eles entraram na composição com a articulação, eles estavam... tá. Também são do PT, né? Tá. Eu acho que só existe também no Correio. Uhum. Era isso.
tinha uma... Então, a minha função ali, a gente dividia, né? Tinha um executivo, né? Eu fiquei na executiva e a executiva, as pastas dividia em dois, né? Aí tinha... eu era do jurídico, secretaria-geral, você, né? Era secretaria-geral. Secretaria-geral, né? Porra. Aí tinha passarinho, porra, dá saudade de passarinho, putz, era gente pra caramba. Muita gente dá saudade, né? Mas eu tô falando de passarinho em particular porque já não está mais com a gente, né? E deixou saudade, né? É isso. Como era? Giovanni, né? Que dividia a vaga. Dividia a vaga comigo. Giovanni do CE Guarulhos, né? Que dividia a vaga comigo no jurídico. Tinha isso, né? E tinha uma coisa que era o revezamento, né? A executiva não ficava o tempo todo liberado, e não tinha suplência, né? Todos eram diretores. A empresa ficava brava com isso, mas a gente não. Todo mundo que participou da chapa aqui, que foram eleitos, são diretores. Não tem esse negócio de suplência. Hoje tem isso de suplência, coisa. Mudança no estatuto. Enfim. Mas tinha isso do revezamento, né? O nosso grupo, naquele tempo, tinha 10 membros, né? Contando com o Conselho Fiscal. Eram né? 10 membros. Era 10 membros, né? E a gente revezava as liberações, né? Essa era uma coisa. A outra coisa que eu achava muito... Cara, aquilo é que o cara não ficava muito tempo. Por exemplo, eu vim lá do ABC. Eu vim lá do ABC para assumir a vaga de Carcará. Era o Roberto, nossa... Marcos na Paraíba, Roberto, né? Marcos Roberto. Tá lá em João Pessoa. E aí era assim, né? Teve... Ezequiel tinha cedido vaga. Ezequiel tinha ido para a federação, né? O Geraldinho estava indo para Paraíba cedeu vaga também. Então, tinha isso. Qual que era o lance que eu achava legal nisso? É que você ia formando novas lideranças, né? Por um lado. Pelo outro, cara, tinha o problema da burocratização, que isso era um corte, né? Porque, velho, o cara ficar aí 2 mandatos, 10 mandatos na direção do sindicato, praticamente não sabe mais. Ele ouviu falar o que está acontecendo com os trabalhadores, mas ele mesmo não sabe mais, não faz parte mais do dia a dia dele, depois de tanto tempo assim, com liberação fixa, 5, 6 mandatos, é impossível. O sofrimento do trabalhador, né? O sofrimento da categoria já não é mais o sofrimento dele, porque ele tem uma outra realidade, né? Vive uma outra realidade. Então, uma coisa é você estar na base, enfrentar o sol, enfrentar assalto, enfrentar cachorro, enfrentar chuva, ou os camaradas que são OTTs, né? Enfrentar ali, né, aquele transbordo todos os dias ali, descarregar caminhão, triar, carregar caminhão, aquele sufoco na agência, né? Você ter que todos os dias ali recepcionar bem o cliente do correio, independente da situação. Às vezes você sai de casa numa situação terrível, briga com a mulher, briga com o marido, chega no serviço, você tem que estar contente porque você é a recepção da empresa, né? Quando você fica a vida inteira liberado, afastado, você desconhece isso, você não sabe mais como que é isso. A sua realidade é outra, né? Às vezes me perguntam, Ribamar, se os diretores do sindicato roubam e ficam ricos e tal, né? Eu sempre costumo responder o seguinte: cara, se for depender disso aí, eu acho que vai morrer pobre. Agora, privilégio não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro. Tem outras coisas. Porque dá poder. Ser dirigente dá poder. Talvez um dirigente com pouco tempo de direção, talvez ele não perceba que tem poder, mas você vai ficando, vai, caraca, eu tenho poder sim. E olha a situação.
você não é um patrão, mas você é um dirigente. Né? Você sai do chão, né? Você é um funcionário ali da base e você é alçado a um posto de direção que você chega numa unidade e você vai lá e fala com o gerente, né? E ele tem que ficar na miudinha contigo, porque está falando com a autoridade, o cara que foi... É uma autoridade, Né? O cara foi lá. Você vai na frente do diretor regional, né? Tudo bem que o diretor regional você tem que marcar, tal. Mas eu chego lá e o cara tem que te tratar com o maior respeito, porque é um dirigente, é uma autoridade indicada, eleita, né? Eleita pela categoria. Nem é indicação, né? É eleição pela categoria. Não é, por exemplo, como o nosso presidente que é indicado por, né? Não, o cara foi eleito. Isso dá muita autoridade. Então, quando eu falo de privilégio e burocratização, né? /burocratização, eu tô falando dessas coisas, né? Acho que uma das coisas com que menos eu me preocupo é que haja, porque se a pessoa for fazer a besteira de pôr a mão na merreca dos trabalhadores, vai ser decepcionante, porque daqui a pouco vai descoberto e aí é um BO grande. Não, aí é ladeira, é só ladeira abaixo, é fim de linha. Então... Ferreira, você falou da greve quando você entrou, a greve de 97, né? Isso. Uma greve que eu acho que durou 21, 22 dias. Eu entrei no Correio no final daquela greve, né? Eu acho que ela terminou dia 20, 22 mais ou menos. Foi dia 23. E eu fui contratado no Correio justamente dia 22 de setembro de 97. Foi uma experiência grande para mim, porque à época... eu participava de alguns movimentos sociais, era um assíduo frequentador das reuniões da Pastoral Operária, né, com o saudoso Valdemar Rossi. Sim. Né, e era um aprendizado muito grande. A greve do Correio, ela trouxe uma mobilização muito grande para outras categorias. Né? Eu acho que havia o problema da greve dos petroleiros, 95, né, que tinha sido uma pauleira, havia a problemática da privatização da Petrobras, dos Correios, no governo Fernando Henrique, havia tido um grande enfrentamento também já, eu acho que, se não me engano, em março ou abril, no Rio de Janeiro, com a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional e de outras empresas, da Companhia Vale do Rio Doce, né, que também havia sido privatizado, estava em processo de privatização, havia o processo de privatização da discussão da privatização da Eletropaulo, que aí acabou sendo privatizada, se não me engano, em 98, 99 pelo Estado de São Paulo, e aquilo fez uma mobilização com alguns movimentos, e eu fazia parte, nessa época, de um grupo de jovens lá na Zona Leste, em que ia fazer arrecadação, né, de alimentos para a greve dos trabalhadores dos Correios. E eu era doido para vir, mas era aquele negócio, ele sempre escolhia algumas pessoas para vir participar, vir trazer os mantimentos, participar das atividades, e um dia eu falei para uma das lideranças lá do zonal do PCdoB em São Miguel Paulista que eu queria estar indo. Na época, a Ana Martins era vereadora em São Paulo, né? E ajudou muito, ajudava ali com o Padre Ticão, no Hermelino Matarazzo, e aquela greve para mim foi uma greve que, quando eu entro no Correio, ela me fez perdurar dentro do Correio, porque foi um movimento histórico também, né? Embora a greve de 85 e 88 tenha sido as greves que realmente marcaram, né, a categoria pelos benefícios, pelas conquistas, mas a greve de 97, para mim, no meu ponto de vista, para mim ela foi muito importante. Como é que foi essa greve para ti? Você que estava ali com pouco tempo de Correio, né, chegando ali na categoria e já enfrentando uma greve com pouco tempo. Então, era uma dificuldade, né? Porque, para você ter ideia, eu não conhecia nenhum diretor do sindicato quando começou aquela greve. Naqueles dias lá, quando eu estava preparando a greve, apareceu lá, já mencionei, falar de novo, né? Carcará, que era o diretor responsável pelo ABC à época, junto com uma outra companheira, Dona Hélia. Dona Hélia. Apareceram os dois lá, e naquele tempo
eu estava começando no movimento partidário e tal, né? E partido, participar organizado, né? E quando o Carcará começou a falar, aí eu falei assim, eu conheço esse discurso. Não faço ideia de quem seja o cara que está falando lá, mas eu conheço esse discurso. E aí eu falei, bom, já vi que eu não estou só, né? Tá. Mas, particularmente na minha unidade, cara, teve tudo isso que você falou, mas foi meio que frustrante para mim do ponto de vista da minha unidade. Porque a gente entrou na greve, né? E a galera, ó, peão, tu tá novo, velho, olha, tal. Se não quiser participar, tudo bem. Eu falei, não, pá, vamos que vamos, né? Só que 3 dias depois, a galera tava voltando. Aquela unidade tinha, parece que eram 90 e poucos trabalhadores à época, acho que era 95, 96, tipo assim. E aí, eu tava com um bebezinho, né? Meu filho tinha 1 ano e pouco ali. Aí meu gerente vai lá vai na minha casa me convidar para voltar a trabalhar. Olha a situação. Essa é uma situação que acontecia muito, né? Olha a situação. Aí eu tô saindo, vou fazer uma comprinha, tô saindo de casa, tal, e aí o gerente, o supervisor e o supervisor, buzinou. O que o carro do Correio tá fazendo aqui? Nós estamos em greve. Aí eu olhei, era o gerente e o supervisor. Eu falei, seguinte, cara, olha, a greve acabou, você pode voltar a trabalhar, se quiser ir agora mesmo, tudo bem, senão você pode ir amanhã. O meu compromisso é que vocês não vão ter nenhum tipo de retaliação. Nenhuma retaliação, nada. É só voltar e eu... não vou citar o nome do cara para não dar ibope. Mas eu falei para ele, bicho, mas é o seguinte, desliguei a televisão faz 5 minutos. A greve tava mostrando greve, né? E o supervisor, ele tinha uma certa simpatia comigo, né? E ele sabia que aquele gerente era casca grossa, né? Aí ele fazia sinal pra mim, fica quieto, pô, só não vai, né? Só não vai, né? Mas não vai pro debate, é mais ou menos isso que ele queria dizer, né? E falei, mas tá. Aí no dia seguinte, eu fui lá na frente da unidade. E aí, o que acontece? Tinha 10 camaradas que... Tinham voltado? Não. Tinha 10 camaradas que queriam ficar na greve. E nós permanecemos, esses 10, permanecemos na greve por mais 10 dias. E aí voltou todo mundo, e aí São Caetano começa a voltar, Santo André volta uma parte, São Bernardo começa a voltar uma parte, a galera, né? E aí a gente, não tem como, né? Vamos ter que voltar. Aí, voltamos, aí tinha um colega lá que ele, todo dia, quando ele chegava, ele fazia a saudação ao pessoal. Bom dia a todos que são e a todos que não são. Aí, mas que é isso, né? Todos que são pelegos e todos que não são pelegos, né? Essa estratégia, cara, da empresa. E ele fez isso até o último dia que acabou a greve nacional, né? Aí quando acabou a greve nacional, aí ele parou de fazer isso. De vez em quando a gente ainda brinca com isso, a gente se vê. E aí? Bom dia para todos que são e para todos que não são. Essa estratégia da empresa é uma estratégia em que eu vi ela ser usada para terminar a greve em 2003 ou 2007, não me recordo, um episódio com um camarada que em breve ele vai estar aqui também juntamente conosco, Daniel dos Reis, em que o camarada estava de férias
e era a nossa principal figura para dirigir as greves, né? Para agitar o caminhão de som. E na hora de defender o fim da greve, um camarada, se não me engano, do PCdoB, não me recordo, foi lá, pegou os olerites de férias do Daniel e saiu jogando no meio da Assembleia, falando que a greve tinha que terminar e que o Daniel não tinha moral para defender a continuidade da greve porque ele estava de férias. Isso é vergonhoso. Era uma estratégia que a empresa usava e que o movimento sindical, né, o cara que era diretor do sindicato fazendo isso. Né? Então, é algo que a gente vê perdurar, né? Esse tipo de ideia. Lá da década de 70, né, quando nós recebemos o Cremilton aqui, por exemplo, para falar né, do que a empresa fazia e perdura até hoje. Né? Fala um pouco, Ferreira, sobre hoje, porque nosso tempo está acabando. Fala um pouco aí sobre hoje, como é que você está vendo a direção do sindicato, como é que você está vendo a categoria, como é que você está vendo essa situação em que a empresa está hoje. Eu queria só dar uma palhinha antes, na defesa, né? Não sou advogado não, mas na defesa de Daniel, é que assim, né? O cara abriu mão das férias dele para ficar organizando a greve, e aí acontece uma coisa dessa, né? Mas, ainda na defesa, as férias da gente são marcadas com pelo menos 6 meses de antecedência. Então, você não sabe que dia que vai estourar a greve. Né? Não tem como saber isso, né? Mas, enfim. E você não tem controle sobre sair ou não de férias. Quem controla isso é a empresa. Né? Tem um tempo de fruição. Não é você, né? Então, tem um tempo de fruição. Você deu aquele período, você tem que sair. Te dão a opção de 3 meses. Num daqueles 3 você tem que sair. Tal. Mas o movimento, você perguntou sobre o movimento hoje, né? Que tem de diferente. Olha, entrou uma ferramenta que a gente ainda não sabe muito usar, né? Eu, pelo menos, falo por mim, não consigo usar muito da internet, né? As redes sociais e tal. Entrou isso que poderia ajudar muito, mas tem um inconveniente, que é muito parecido com a greve de pijama, né? Que aí é muito tranquilo. Vamos fazer a reunião? Vamos. Liga aí teu celular. Liga o teu computador. E aí a gente faz a reunião de casa. A gente faz a reunião de casa, tá tudo bem, tá frio, tá calor, tá tudo beleza, né? Mas então, Ferreira, você é contra? Não, né? Mas a gente não pode abrir mão do tete a tete. Por exemplo, a gente fazia campanhas de filiação, né? Eu não lembro de quando foi a última vez que teve uma campanha de filiação. Parece que a diretoria do sindicato está feliz com o tanto de filiado que tem. Aqui dá para o gasto. Vamos fazer. Não tem. Mas você vê o cara falando: olha, gente, se filie nas redes sociais. Não, mas a gente ia lá, né? Colocava uma mesinha lá na frente da unidade. Olha, vem aqui, preencha a ficha. Aí, olha, você vai ganhar uma camiseta. Não, aí vai ter um prêmio aqui, não sei o quê, vai ter um sorteio, não sei o quê. Né? Vamos fazer aqui uma festa aqui para comemorar aqui um número tal de filiados. Né? Tinha isso. Isso não acontece. Quando nós fomos diretor, tinha uma outra coisa que acontecia, que eram os congressos. Sim, sim. Os congressos da categoria. A cada 2 anos tinha um congresso, né? A Fentex ainda faz, né? No período da campanha, na abertura da campanha, correto. Vai o Conselho de Representantes no ano e o Congresso no outro. O Congresso no outro vai alternando, que aí elege a sua direção. Nesse momento que nós estamos, a crise que está colocada aí dos Correios, né? Até o secretário-geral do sindicato, né, passou lá na minha unidade semana passada e disse: bicho, vocês têm que chamar um congresso, cara, é impossível, para mobilizar, para a gente pensar a saída, para a gente ver como é que chega na direção da empresa, como é que a gente chega no ministro das comunicações, como é que a gente chega no presidente da República, porque esse negócio não vai resolver suspender nossas férias, fazendo corte.
vergonhoso, vergonhoso. O último concurso que teve foi em 2011, ainda no governo Da Dilma. Da Dilma, antes de ser impeachmentada, né? Porque depois não conseguiu mais governar no segundo mandato dela e tal. E aí, me desculpa, Lula, tá demorando, velho. Tá demorando. Eu tenho uma opinião, talvez eu seja meio exagerado, mas se não tiver um aporte, né? Porque quando o Correio estava dando lucro, né? Uma parte da verba ia para o governo, ia para os cofres do governo, né? E estava tudo bem. Não era um problema tão sério para nós. Não, beleza, tudo bem. Né? Mas, e a lei da reciprocidade? Devolve, investe no Correio. Porque eu acho, sinceramente, que o Correio não aguenta, porque agora nós temos concorrência. Né? Sempre as crises que teve no Correio, sempre foi mais ou menos tranquilo, né? Se sair da crise, porque não tinha uma concorrência como se tem agora. Como tem agora, Mas agora tem concorrência muito forte. Muito forte. Então, se não tiver investimento, se não tiver modernização, né? E a direção trabalhar. Eu vou contar para ti um episódio rapidinho. Foi uma menina... foram 3 meninas lá na minha unidade oferecer o chip do Correio, né? Que tem correio celular. Correio celular, né? Correio celular. Né? Eu já tinha desistido e tal. Beleza, vou pegar. Mas do jeito que as meninas falavam, elas não disseram isso, não vou ser injusto com elas, mas parecia que elas estavam fazendo uma coisa assim, muito para além do seu esforço, das suas obrigações da cidade. Né? E eu fico pensando, porque ali mesmo, naquela rua ali onde está o Correio do Planalto, tem umas farmácias grandes que você poderia ir lá conversar com aquele pessoal, tem uns 5 bancos que estão ali, né? Tem uma rua mais para cima que é só fábrica, cara. Só fábrica. Vou até falar o nome da rua. A Rua Oneda, lá em São Bernardo. É só fábrica. Vai lá oferecer. Vai lá oferecer. Sai da cadeira, sai do conforto, sai do ar-condicionado. Vai lá. Oferece. Certo? Que o problema, por exemplo, do Banco Postal. Sim, sim. Né? Ninguém quebra, rapaz. Quanto tempo faz que não quebra um banco? Né? Acho que desde Fernando Henrique, como é que chamava? Como é que chama? Era ProER? Era o ProER, que era o Programa de Salvação dos Bancos. Que salvou os bancos. Aí a gente não ouve mais falar que caiu, né? Exceto do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes já além de ter investido mal o nosso dinheiro do Postales, ainda quebrou o banco que ele, né? Mas enfim, né? Tem isso, né? Como é que se quebra banco? Lula fez uma coisa parecida com o que o Fernando Henrique fez com os bancos. Lula fez com as universidades, as universidades, né? Como é que era? Mas o Reúne, né? Era que transferia. Eu tinha uma treta com isso, né? Eu falei, não tem que construir faculdades públicas, né? Não, mas aí veio o ProUni as bolsas de estudo, sim, né? Sim, é o ProUni. Era o ProUni. Cara, não ouço mais falar que quebra, né? Porque se tá difícil, pega as vagas que o governo está oferecendo e tá tranquilo. Eu também acho que o Correio deveria fazer isso, deveria cobrar do governo federal esse repasse, esse aporte, até porque é uma empresa pública, precisa ter investimentos aí do governo federal. Bom, meu amigo, quero pedir para você compartilhar essa conversa, pedir para você curtir aí, né, se inscrever em nosso canal para nos ajudar aí, aumentar aí as nossas visualizações, a chegar esse vídeo aí a toda a nossa categoria, a toda a população que precisa conhecer um pouco aí sobre essa história desses trabalhadores que todos os dias estão na porta de um cidadão, de uma cidadã brasileira, entregando uma encomenda, entregando uma correspondência, que tem uma história de luta muito linda,
muito bem organizada. Bom, Ferreira, nosso tempo está chegando no final, né? É muito rápido a conversa, né? Meia hora, já estamos chegando em 40 minutos aí. Eu queria que você, nas suas considerações finais, falasse aí um pouco sobre a sua expectativa. O que você espera do Correio daqui para frente? Né? E falar um pouco aí sobre o seu processo de demissão, né? E o que você espera daqui para frente do Correio. Bom, nosso tempo está esgotando. Fazer aqui no final o que deveria ter feito no início, né? Agradecer pelo convite, né? E aí pedir, né? Nós que agradecemos a sua presença aqui, meu camarada. Muito bom, né? Dá aquele... Não estou acostumado com tela, né? Aquilo. Cara, a demissão, né? Nitidamente um processo de perseguição, embora a empresa nunca admita que houve perseguição, mas você lembra dos steps? Sim. Né? O que eram os steps, para quem já esqueceu, né? Era o valor que a empresa pagava para os trabalhadores, à época, né? 5%. 5%. 5%, né? E assim, tinha avaliação, né? Você tava dentro, tinha aqueles lá. Fora isso, tinha os steps que... Merecimento. Que era o merecimento. Né? E tinha os steps também que dava nas negociações da campanha salarial, que substituía, às vezes, um percentual do aumento. Olha, não posso dar aumento aqui porque vai passar da inflação e tal, mas aí eu põe o step aqui, aí dava... Que a galera chamava de calar a boca, mas ajudava pra caramba. 5% é bom, né? É isso. Então, teve isso. Então, por um interveiro que teve ali, eles falaram, opa, é a chance, vamos, né? E aí, demitiu, eu expliquei para o gerente à época, olha, cara, isso é um erro. Isso é um erro, não é motivo. Não há motivo para isso, né? E eu vou voltar, você está fazendo uma besteira, né? E, então, mas aí tive que entrar com um processo. No início até teve uma campanha, teve uma galera, Ferreira, você está precisando aí de uma contribuição? E tava, né? Porque foi um susto para mim. Eu estava construindo a época, então tinha o contrato que tinha feito com o pedreiro e eu tinha que bancar. O cara tinha material que estava no pé da obra que tinha que usar, né? E para usar aquele material tinha outro que tinha que ser comprado para dar conta de usar o outro. Cara, situação, né? Mas a galera apoiou bastante, né? Mas aí, Ferreira, como é que tá? E tal. E os advogados, cara, Jacozinho me apresentou um advogado, né? E a partir daquele escritório, a gente tocou, né? Mas tem uma coisa, cara. Virou precatório. Tu acredita? 2 anos. Só 2 anos? 2 anos fora. Já faz 2 anos. Agora em setembro já faz 2 anos. Já faz 2 anos que eu voltei. E nada, velho. Não consegui pagar meu advogado ainda. Ser advogado de movimento é complicado também para eles, né? Mas, enfim, né? Mas estamos aí, né? Agora, a perspectiva, né? Eu tô nessa perspectiva, cara, que a gente possa fazer uma mobilização, né? Tem aí, né, um evento importante, né? Que é o Marketplace, que já era para estar funcionando. Eu acho que chegou um pouquinho atrasado, mas antes tarde do que nunca, né? Tá chegando. Eu acho que, de novo, eu volto ao mesmo que eu falei sobre o correio celular e o banco postal. Isso aqui também tem que correr atrás, porque não é só cria e aí já tá tudo lindo. Já resolveu o problema. Tá tudo lindo. Nós temos um know-how muito grande, mas não basta, né? Tem que ter um esforço. Agora, não adianta nada a gente ficar lombando a mara lá na base e
quem tá em cima, que tem autoridade, que pode, né, falar com o gerente das empresas, aqui tal, lá, que Não faz. não se movimentar, tem que ir atrás dos contratos, né? E junto com os contratos tem que ter as contratações. Sim. Tem que ter as contratações. Porque por hoje, se pegar uns contratos grandes, vai dar crise, porque quem vai entregar? Quem vai entregar? Né? Nós perdemos, Ribamar, nesse último período aí, alguma coisa próximo de 40 mil trabalhadores. 40 mil. Alguma coisa próxima. Acho que 35 mil, mais ou menos, já foram já. Então, é muita coisa. E eram 100 e poucos quando começou esse processo. 120 mil. Né? Então, vamos dizer assim, que se dividir em 3, nós perdemos um terço de todos os trabalhadores. Né? Então, é muita coisa. É isso aí, Ferreira. Te agradecer aí pela tua presença, por essa disponibilidade de estar aí conosco. Né? Dizer que é sempre uma honra estar com você, né, em todas as lutas, em todos os movimentos. E também tem essa expectativa de que o Marketplace seja aí, né, uma das portas de entrada de recursos para o Correio, para que a gente consiga, de fato, transformar essa empresa. Né? É isso aí, meu camarada. Muito bem, meu camarada. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. E é isso aí. Eu vou pedir novamente para você curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal e mandar para todos os seus amigos, seus familiares. Manda aí essa conversa que nós tivemos hoje aqui com o Ferreira, para que todos conheçam tanto o Ferreira quanto a história de luta dos trabalhadores dos Correios. É isso aí, até a próxima.